Sabe aquelas noites que a gente se perde no tempo conversando sobre a vida? Esse é o podcast Noites em Claro, para a gente falar sobre todas as áreas numa perspectiva reflexiva e até curiosa, feita por uma psicóloga, um mercadólogo e que nasceu como dois irmãos em uma sala de estar em casa, hoje compartilhada aqui com vocês. Então pegue uma taça de vinho ou um chá e vamos para o podcast Noites em Claro. Episódio do dia. Desafios de montar um projeto e colocar uma ideia na vida. Legal. E alguma coisa que eu, particularmente, já tive muitos projetos, assim, que eu tentei começar, né? Por que será, né? Já passei por essa fase há muito tempo. Acho que eu vivo nessa fase. Tem sempre algum projeto querendo começar, querendo fazer alguma coisa diferente. Dá uma impressão que tem pessoas que são muito inquietas, né? Que tem um negócio dentro, uma inquietação de ideias, de sonhos e imaginação. E normalmente essas pessoas muito inquietas é difícil trazer para a prática, colocar uma coisa em ação. De entrar em ação mesmo, né? Às vezes entra na prática, mas não por muito tempo, né? Sabe que eu acho que uma grande parte das pessoas que eu atendo é por conta disso. Por não manter por muito tempo, assim, o projeto? São pessoas bem criativas, têm uma imaginação muito interessante, várias ideias, e são pessoas inspiradas também, então elas vê várias coisas acontecendo ao redor e têm várias ideias. E o sofrimento emocional psicológico entra, tipo, nessa tentativa dessa pessoa de viver aquilo, de trazer aquilo para a vida dela, de fato, e tirar da teoria e da imaginação. Sim. Acho que a gente já chegou a comentar sobre um pouco disso bom, acho que vai entrar totalmente, dificuldade de começar um projeto. Acho que está muito relacionado ao ambiente que você está, né? A gente tem referências o tempo todo de coisas diferentes, e todo mundo tem desejos, né? E, na verdade, acho que é natural, a gente não tá... É que é engraçado, acho que é natural a gente querer mais, mas também parece que nem todo mundo é inconformado a ponto de querer, a ponto de fazer alguma coisa, né? Acho que todo mundo quer. Mas aí entra em outra parte, que você quer, mas você não faz. Aí a psicologia que vai falar, né? Você quer mesmo isso? Ou é o medo, o que está por trás de não fazer algo, né? Tem muita coisa relacionada, né? O ambiente, acho que pode inspirar muito, ou ele pode ser muito limitante, né? Ou pode ser um ambiente que traz muito medo, ou pode ser a nossa mente mesmo que prega peça, porque as pessoas começam coisas e não terminam. E tudo parece muito mais difícil do que realmente é, né? Eu lembro que... O que eu fiz esses dias? Eu lembro que eu pensei isso muito. Agora eu não lembro, ou minha mente não quer me ajudar a acessar, né? Mas era alguma coisa que eu tava, assim, relutando muito para fazer, sabe? Foi o parquinho da Zaya, minha gata, né? Que eu comprei esse parquinho que você prega na parede, eu comprei, assim, faz uns 2 meses. Eu fui lá, parafusei na parede 2, 3 pecinhas, de 32 peças, eu parafusei 3. Aí não deu certo lá. Na verdade, assim, aconteceu um pequeno empecilho que eu julguei suficiente para me impedir de continuar. E aí passou, eu falei assim, não, um dia eu vou deixar fazer isso. Coloquei as peças de lado e ficava lá, todo dia olhando para elas. E não fazia, e eu olhava, pô, seria tão legal ter o negócio, né? E resumindo, 2 meses depois, do nada, eu olhei e falei assim, vou fazer isso daí que eu não aguento mais. Eu não queria fazer. Levantei, peguei a furadeira lá, movi todos os móveis, puxei tudo de lado e comecei a furar um atrás do outro. Eu falei, só vou fazer mais umas pecinhas. Aí eu falei para mim mesmo, não, eu vou fazer tudo, eu não vou deixar passar de hoje. Era assim, 3, 4 horas da tarde de um sábado. Então, assim, podia estar passeando, tomando sorvete. Eu falei assim, não, vou ficar aqui, eu vou terminar isso aqui. Resumindo, fiz, terminei, ficou muito bom, eu amei. Depois que eu terminei o projeto, eu olho para a parede todo dia
com um sentimento tão gostoso. Eu falei, nossa, cara, que bom que eu fiz aquilo. Mas assim, foi uma luta de 2 meses para fazer uma coisa simples. E hoje eu tô muito feliz que eu fiz. Né? Então, que engraçado, né? E você tem alguma reflexão quando você pensa assim na linha do tempo? Porque naquele dia te deu vou fazer. Você acha que foi só esse lado do se obrigar? Ou tem alguma coisa no ambiente, em como você está se Não. sentindo? Eu não lembro o que foi exatamente, mas eu acho que eu vi algum vídeo que a pessoa falava, ou a circunstância mostrava muito assim de, meu, para de pensar e faz, sabe? Meio que, tipo, dar um tapa na cara e faz o que você tem que fazer. Aí, e eu lembro que eu falei de tomar um sorvete, mas na verdade eu tava querendo sair para tomar um açaí. 3 e pouco da tarde. Eu falei assim, cara, tomar um açaizinho, né? Relaxar, depois às vezes eu posso ir para um barzinho tomar um drink. Aí eu falei, não, eu vou parafusar aquilo. E meio que me obriguei mesmo, entendeu? E foi um ato de me obrigar, mas depois que eu comecei a fazer, eu gostei. Tanto que depois que eu terminei de montar, eu já fiquei procurando outras coisas para montar para gata. Já comprei um fio para enrolar num cabo, já peguei uma madeira, já comecei a parafusar, e agora eu quero fazer mais brinquedos para ela, eu quero fazer. Eu tava com preguiça e agora eu quero fazer. Olha que engraçado. O que tá por trás disso, será? Por que tem coisa que a parte mais difícil é esse início, mas aí quando você começa, você percebe que você encontra uma satisfação naquilo? Que na verdade é gostoso, tipo, é agradável, você gosta, você tá engajado e tal. Sim. E, né? Muitas coisas da minha vida foram assim, sabia? Eu só ia fazendo, ia aprendendo a gostar. Na verdade, para mim, acho que o meu maior. Eu lembro em relação a trabalho mesmo, não tinha nada assim, eu sonhava, queria fazer aquilo. Eu aprendi a gostar do que eu fazia. E eu entendi que para mim isso era uma habilidade muito boa. Porque não importa onde eu estava trabalhando, eu aprendi a gostar de fazer as coisas bem feitas, sabe? Tipo, eu ia trabalhar de garçom e, não queria trabalhar de garçom, mas era o trabalho que eu tinha na época. E eu fui trabalhar de garçom e eu aprendi a gostar de ser um bom garçom. Eu aprendi a gostar de atender bem, aprendi a gostar de arrumar uma mesa bem arrumada, aprendi a gostar de, sabe, ver que o copo do cara tá esvaziando antes dele chamar, eu já chego e já ofereço. Eu aprendi a gostar disso. Então, mas foi no movimento mesmo, né? Às vezes a gente entra em movimento por necessidade, né? Ou às vezes a gente precisa entrar no movimento na marra, né? Aí entra nessa, talvez, em uma parte de até que ponto vale a pena a gente ficar questionando, refletindo, buscando um propósito atrás das coisas, que às vezes você só vai encontrar uma resposta agindo, né? Nossa, isso bate muito para mim, que você comentou agora sobre o que adianta ficar buscando muito um propósito nas coisas, porque um amigo me comentou isso comigo uma vez, mas eu tenho a impressão que por muito tempo eu fiquei procurando assim, nossa, o sentido da existência, sabe? A minha missão de vida, que vai ser através do trabalho, e uma coisa que, que é uma carga tão pesada. Um negócio, assim, eu acho romântico, né? Qual é o sentido? E eu vejo sentido e propósito do trabalho, mas é como se aquilo fosse definir quem eu sou, né, um negócio. Isso que você falou, que você deu o exemplo do garçom, né, de você gostar de fazer a coisa, eu comecei a experimentar recentemente essa sensação na minha vida, de gostar do que eu estou fazendo naquele momento, mas isso vai na contramão de um controle, porque eu substituí o dever da minha cabeça. Sim. Eu não tô com um chicotinho na mão, tipo, sabe? Eu não tô me obrigando, eu tô assim, com a sensação disso, eu tô meio que aproveitando algumas coisas que eu nunca consegui aproveitar antes e que são muito simples. E daí agora que isso tá acontecendo, eu me pergunto, cara, a vida já está acontecendo aqui. Por que que por muito tempo eu pensei que eu tinha que esperar chegar em algum lugar ou colocar uma coisa tão distante, tão alta, tão idealizada se a vida está acontecendo aqui? Porque eu tô falando isso porque eu tenho a impressão que quem idealiza um projeto, quer colocar alguma coisa na prática, vem essa carga junto, sabe? Sim. Do que aquilo representa, do que aquilo diz sobre você. A gente junta um monte de
Aham. Se aquilo tá alinhado ao seu propósito, né? É. Mas será que é isso que contribui para que a gente tenha um monte de projetos incríveis na nossa mente que na prática a gente não consegue mover um passo? Será que o medo talvez é alguma coisa tão... Existem tantos fatores, né? Talvez nem existam, mas a gente imagina que existam tantos fatores relacionados a isso, e aí a gente parece que evita dar um primeiro passo, né? Uhum. Se tem É, tanta expectativa, se tem tanto, tem que ter tanto significado, tanto propósito, parece que vai deixando as coisas mais pesadas, né? hum, dá a impressão que sim, quando você, pelo menos quando eu paro para pensar, isso acontece em mentoria também. Eu tenho a impressão que tem pessoas que vêm com essa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tá. Hoje eu fiz uma mentoria e o tema principal dessa mentoria era, eram duas pessoas que, na verdade, estavam assimilando a ideia delas serem empreendedoras, empresárias, como se essa palavra tivesse um peso e uma posição tão endeusada que estava difícil para essas pessoas assimilar e se identificar com esse nome. Sabe, igual hoje em dia é muito famoso, a gente já falou disso antes. Eu sou CEO, sou CTO, sou não sei o quê e tal. E, e isso estava... parece que isso cria uma distância assim, né, entre a idealização e como você se vê. Então, isso torna o caminho meio impossível ou inalcançável mesmo. Ou traz aquela ideia assim de preciso me preparar mais, preciso me preparar mais, eu preciso planejar melhor, eu preciso de mais informação. Eu tenho muito disso. Eu preciso ler mais, eu não sei toda a teoria para falar sobre ela. E aí eu vejo muito isso e sempre me frustrou que eu tinha essa questão também de me preparar. E às vezes você está vendo uma outra pessoa que está fazendo, ela está menos preparada que você, ela tem menos informação do que você, ela está fazendo, está dando certo, está indo, e você está lá, tipo, ai meu Deus, mas será que, né, no final de contas, não muito uma questão de ação, né? De sair desse pensamento, e a gente vê muito, eu já vi muito, não sei você, deve ter tido muito mais contato com o empreendedor assim, do que eu, mas dos que eu tive contato, eu vi que, assim, o cara que estava lá fazendo e, assim, conseguindo conquistar os passos, progredindo no projeto dele, na empresa dele, era muito só... Não é que era um cara super inteligente ou era um cara, assim, super estratégico. Era um cara que ia lá e fazia. E, na verdade, assim, quando dava errado, errava rápido e voltava para outra solução rápido e ia indo, né? Alguns acho que nunca nem planejou nada. Tem empresário aí que tem 20 anos de empresa e foi agora aprender o que é um planejamento estratégico, né? Então, assim, aí vem um cara da faculdade com MBA, com ensinar aí no planejamento estratégico, o cara tá 20 anos rodando uma empresa sem nada disso, né? Porque acho que é muito mais da ação, né? Aí que tá, na verdade, a diferença de perspectivas entre nós dois, que é interessante. Muitas vezes os empreendedores que eu converso, eles são na construção disso. E eu acho que você teve contato, na verdade, com empresários, empreendedores que já estão há anos tocando o negócio. Tanto quando você lidava ali com Dale Carnegie, Enneagrama, que Dale Carnegie, quando você estava trabalhando junto com isso, é um curso feito para quem já está no jogo ali, né? Diferente da startup, que muitas vezes ele está ali no início. Tá validando um MVP, né? Tá Tá no procurando... campo da ideia, do sonho, né? Da perspectiva de futuro. E o Dale Carnegie basicamente, talvez seja um pouco daquele cara que já tá ali na ação e alguém pede, pelo amor de Deus, vai fazer um treinamentozinho que é para dar uma... Dá uma balizada aí que tá muito truculento. Mas sabe que esse negócio da ideia é muito complicado. Esse pessoal de startup ou qualquer pessoa que tem uma ideia, assim, a ideia ela não vale nada, porque quando ela tem o primeiro contato com a realidade, ela se desfaz assim 90%, né? Nossa. E até o que eu escrevi hoje mesmo,
que eu postei era sobre isso. As pessoas estão tentando, às vezes, otimizar uma coisa que não tem nem base, sabe? Estão preocupados com uma ideia, com um conceito que, no primeiro contato com a realidade, ele não vai se sustentar, né? A ideia é muito bom ter ideias, mas desde que você coloque em ação, tire aquilo que fez sentido, aí você meio que reformula a ideia, bota em prática e vai indo. É um trabalho muito assim, né? De ir para cima e tem uma habilidade muito grande para você manter um projeto em andamento, de você conseguir meio que ir se ressignificando tudo, né? E se adaptando, né? São muitas adaptações, e isso é muito estressante também, né? É bem difícil, né, passar por isso. Mas sabe o que é engraçado isso que você falou, que é louco? Cara, eu acho que o que você comentou é o ponto central da coisa, parece, porque quando uma pessoa ela cria um planejamento, e ela vai para a vida real e ela vai para a prática, tudo o que acontece nessa vida real que é diferente do que ela imaginou, do que ela desenhou, do que ela projetou, grande parte dessas diferenças ela considera como um erro, uma falha. Sim. E na verdade, não tem nada de estranho acontecendo. O Sim. caminho é esse. É tipo Sim. uma viagem, você vai fazer o planejamento da viagem e do destino. E aí você pode pesquisar, você pode imaginar como é o lugar ou o trajeto que você vai fazer por lá. Isso aqui vai ser completamente diferente do que você imaginou. Vai ser diferente. E não tem nada de errado. Isso é o normal. É isso mesmo. Sim. E é um pouco também prepotente, assim, da nossa parte, de acreditar que a minha imaginação e o meu planejamento e o que eu vou desenhar na minha cabeça vai dar conta da dimensão da realidade. Uhum. Não, a realidade é absurdamente maior do que eu penso e projeto. Eu vou imaginar para me ajudar a chegar até lá, mas ela vai se revelar para mim. E isso Sim. não é um erro, uma falha. Nossa, falhou, não foi o que eu pensei. Não, eu tô conhecendo a realidade pela primeira vez. Tipo, Sim. Acho né? que essa questão de erro, de falha, é uma coisa que a gente puxa muito para o nosso valor pessoal, né? Tipo, putz, falei assim. A gente, às vezes, quando fala pessoal de vendas, tem um pensamento meio assim, de quem faz prospecção. Porque você fala com 100 pessoas para conseguir receber um sim. Então, existe um pensamento de que, assim, o sim, ele é feito de 99 nãos. Então, quando você recebe um não, não é uma negativa, é um grauzinho a mais próximo do seu sim, certo? Então, existe meio que essa filosofia de uma equipe de prospecção que tem que ter muita resiliência para levar muito não na cara e seguir. Mas parece que quando a gente. Então, assim, a questão é: isso tudo faz parte, é normal, é o correto. Mas parece que quando você recebe um não, a gente tem uma tendência de achar que aquilo está representando assim, o nosso valor, né? Assim, eu tenho um valor menor, eu falei, não deu certo um projeto e agora, putz, né? A gente meio que suga, né? E talvez seja difícil, muito difícil, em todo esse estresse que é de você manter um projeto adiante, todo o estresse de você ter que se adaptar, você receber negativas, e separar isso um pouco assim do que é você como pessoa e o que é que você está desenvolvendo, né? Acho que é um trabalho que exige muito amadurecimento, né? Muita terapia, né? Para conseguir manter, né? Nossa, e é muito difícil isso da vergonha, né? O quanto a gente se preocupa, na verdade, em como a gente está sendo enxergado. Cara, que tormento que é, como isso prende a gente, a nossa vida em tudo, assim. Tanto é que talvez essas pessoas mais desapegadas, que não estão muito ligando para aparência ou para o que pensa, é normalmente quem age mais e pensa menos e tal. Porque a gente Sim. tem muito gatilho de vergonha, de culpa, né? Esses gatilhos assim. É uma doença, né? Isso tudo. Uma neurose de. Mas é muito louco que, se você parar para pensar o mínimo, você vê assim, cara, todo mundo aqui vai morrer, sabe? Tipo,
Isso aqui a gente está um pouco tempo aqui nesse mundo, sabe? Tudo aqui vai, daqui a 100 anos, nada vai existir, tipo, é tanta preocupação, o que que o outro vai pensar, por quê, né? Isso é tão... Racionalmente a gente vê que é uma besteira enorme, mas tem um peso tão grande, como que pode, né? Tem um peso tão grande na nossa decisão do dia a dia, em tudo. A roupa que você escolhe, como que você se comunica. Meu, tudo. A gente modela a nossa vida baseado nisso. As relações que você vai ter. Você vai agradar, você vai desagradar. A profissão, o cargo. O quantos nós todos somos aprisionados nisso do nome, do cargo e da profissão. E de como a gente se apresenta. E da bio do Instagram e tudo mais. E tipo... modela a nossa vida inteira. Eu tenho uma suspeita que quando chega no fim da vida, de certa forma, para todo mundo deve cair um pontinho assim de tipo, será que eu vivi? Ou será que eu só joguei o jogo? É. Eu acho que é diferente. O viver e ficar nessa atuação toda. Sim. Essa preocupação toda, essa cena toda. Um teatro, assim, também, né? E parece que tem algumas pessoas que estão tão dentro desse teatro, essa fantasia, né? Esse joguinho, que parece que elas nem se tocam. Mas você pegar alguém que conseguiu sair, que rompeu isso, sabe? Que, que conseguiu olhar as coisas por fora, parece que tudo é ressignificado, né? Os valores que a gente atribui às coisas mudam completamente, né? E talvez aí seja mais possível de levar um projeto para frente também. Porque, por exemplo, Verdade. né? Sim, não, você foi certeiro agora, com certeza. Chegamos num ponto aqui, esse é o ponto. Se nós não estamos se nós não estamos considerando isso tudo aqui como esse jogo do que eu sou, o que eu aparento ser, o que o outro, e só tô aqui para viver e externalizar aquilo que já acontece em mim e já faz parte de mim, de você, do meu desejo, do que eu acredito. Se eu sou coerente comigo no que eu faço, será que não é quando a coisa acontece? Sim, faz todo sentido. E assim, às vezes, talvez a gente até fique criando projetos ou metas que não tem nada a ver com a gente, sabe? Não é uma satisfação real. Tipo, não lembro se a gente comentou em outros episódios, mas realmente dá uma sensação, pensando assim, que a gente fica inventando um monte de necessidade, sabe? Nada a ver, fica criando coisas na nossa mente que não vão nos preencher, elas são talvez para satisfazer um status, uma posição, um reconhecimento, mas nunca vai existir satisfação maior na sua vida do que você viver o que te faz sentido. Satisfazer o reconhecimento da sociedade de um outro nunca vai ser superior, nunca vai ser mais valioso do que você estar satisfeito com você mesmo, que você viveu, que você acredita, né? Eu acho que é impossível isso. A não ser que você esteja tão fissurado no seu ego, né? Que você tão viciado, né? Igual um louco paranoico. Você precisa, sabe, de tudo satisfazer ali uma obsessão, satisfazer uma necessidade de atenção, de vaidade. Mas aí, enfim, qual que seria o impacto disso, né? Tenebroso. Isso daí não é uma vida, né? Mas aí que tá, porque eu acho que para quem tá nessa situação, essa pessoa não experimentou ainda o que é a vida fora disso. Ela não, ela provavelmente não sabe a diferença, ela provavelmente não sabe que existe uma outra vida. Ela Sim, tá realmente muito só focada nisso. E grande parte dessas pessoas não tem consciência que estão nesse lugar também. sim. Porque normalmente todo mundo, é o nosso discurso, né? Ah, mas preciso, é a vida, é assim. A gente leva a vida inteira para entrar em, tipo, para ter consciência
o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, será que faz sentido o que eu estou fazendo? E é engraçado que hoje em dia acho que tem feito muito mais bem aceito terapia e se expor, falar, né, dos seus problemas. E eu acho que isso tem impactado muito o mercado, tanto que as marcas que mais conseguem acessar os clientes são as que são humanizadas, né? E o tanto de influenciador, de personalidades, que são pessoas que elas acabam acessando mais as pessoas porque elas não estão, elas estão... Claro, existe todo um jogo nisso também, né, de criar uma imagem, tudo, mas essa questão de mostrar um pouco mais, assim, do sofrimento, de mostrar um pouco mais do lado humano, da dificuldade, e às vezes ficar um pouco, tirar um pouco de romantização, e isso acessa as pessoas, porque é uma coisa nossa, né? É uma coisa nossa, não é... A gente fica romantizando muito, né? Você vê que engraçado esse exemplo que você deu, como no fundo a gente tenta tanto artificializar, sendo que a resposta está no humano, está no ser humano. Sim, com certeza. E o artificializar não no sentido de usar uma ferramenta, mas na pose, em toda a modulação, a rigidez, a robotização que a gente se cobra, né? Sim. E a gente acho que só consegue ir despertando isso através de uma de introspecção, né? O que é engraçado que, apesar de hoje ter esse movimento de reconhecimento da importância da terapia e tudo, acho que também a sociedade está tão fissurada em super estímulos, né, a todo momento, que parece que você ficar um tempo sozinho, sem fazer nada, é a coisa mais rara do mundo, né? Nossa, é. Então, tem essa coisa de falar assim, é importante você, né, falar sobre os seus sentimentos e tudo mais, só que, ao mesmo tempo, acho que as condições, principalmente tecnológicas, proporcionam, assim, elas, qual é a palavra? Recompensam um comportamento viciante, né, de você estar o tempo todo recebendo estímulo e dopamina de vídeo, de Instagram e tudo, e parece que ninguém fica sozinho. Vai no banheiro, leva o celular, vai na natureza, fica tirando foto em vez de olhar. Então, parece que passar tempo sozinho, com você mesmo, tempo de qualidade, né? Até com as outras pessoas também, vai ficando raro. E como que isso será que impacta na pessoa entender ela mesma, entender o que faz sentido na vida dela, entender o que é importante? E a partir do entendimento disso que você consegue direcionar sua energia para projetos que realmente fazem sentido, né? Uou, nossa, conectou, sim. Eu até lembrei, quando você estava falando sobre algo da psicologia, que é a diferença entre o ser e o fazer. Então, dá para a gente imaginar o meu ser, no núcleo, e o fazer, tudo que eu desempenho, tudo que eu produzo, tudo que eu faço e atuo no mundo, como uma extensão desse núcleo, né? Conectado com esse núcleo. Sim. Então, muitas pessoas, elas sentem, na verdade, dificuldade no fazer, é onde dói, é onde elas estranham, é onde elas falam, por que não tá fazendo, não tá dando certo, por que eu não tô fazendo como eu deveria? E elas acham que o problema tá nesse campo, no campo do fazer, que é a Sim. periferia. E aí elas buscam várias soluções para consertar esse campo do fazer. Eu vou me controlar, eu vou me modular, eu vou me ajustar, eu vou seguir a orientação de alguém, eu vou. E ela vai muito no campo do controle, porque ela acha que tem alguma coisa errada no campo do fazer. Sendo que a maior parte das coisas está no núcleo, que é o ser, que é a existência. Mas esse campo, grande parte das pessoas acha que é perda de tempo ou nem sabe do que se trata, não experimentou também. Então, aí, quando você propõe uma reflexão, uma conversa igual a gente está fazendo, tipo, para quem tem tempo. Não, a gente tá falando do núcleo da vida, da existência, né? E é disso que parte todo o resto. E agora você falou uma coisa, assim, foi matador para mim, que você tem tempo para falar isso. E olha, realmente, se você não dedica tempo para você mesmo ou para pensar, se seu tempo está tão preso
a atividades assim, a trabalho, coisas realmente importantes, né? E você não tem tempo para dedicar para outras áreas da sua vida, aí aí que é difícil, porque a vida não é sustentada só por trabalho, só por performance ou só por imagem. Tem muita coisa que sustenta a nossa vida, inclusive quando a gente fala sobre projetos que não dão certo, eu não sei se você já passou por isso, eu já tive. Não sei se é comum, você vai saber me falar. Mas já teve coisas na minha vida que eu quis dedicar energia para projetos que não estavam relacionados a performance, a status, e parece que me falta energia, ou parece que eu me sinto mal por estar dedicando tempo para uma coisa que não vai me trazer esse retorno financeiro, não vai me trazer um reconhecimento na sociedade. Parece que isso fica meio que no fundo, assim, né? De tipo, eu queria muito aprender a fazer crochê, porque eu acho muito legal o crochê. Mas o que as pessoas vão falar de um menino de 26 anos que, em vez de estar trabalhando, está fazendo um gatinho de crochê, sabe? O que vai vir de julgamento? E eu acho super legal. Eu fico vendo vídeo de crochê. É um exemplo, né? Tem muitas coisas assim. Adoro. Mas como que ao mesmo tempo existe essa questão da sociedade e tudo mais, mas às vezes é uma coisa que ia me satisfazer um monte, que ia me realizar, mas eu não estou performando em nada, eu não estou tirando dinheiro disso, eu não estou ganhando status por conta disso. E talvez tenha alguns projetos que a gente não dê sequência, ou não disponha da energia, porque existe uma sementinha na cabeça dizendo que você tem que estar o tempo todo performando, ou ganhando mais, ou tendo uma melhor posição na sociedade, né? Senão aquilo não merece a sua energia, né? Eu lembrei de uma coisa, de uma palestra que eu vi sobre pessoas poliglotas. E aí, essa palestrante, ela é do TED Talk. Sim. E aí ela estava compartilhando que ela foi num evento de vários poliglotas e ela, tipo, ela foi, na verdade, meio que queria fazer uma pesquisa de entender qual a diferença dessas pessoas poliglotas. E aí, nessa palestra do TED, ela fala assim, olha, eu não encontrei um padrão nessas pessoas, em relação ao método, em relação ao processo. Aí ela foi dando vários exemplos. Tem um que é jogando videogame, tem outro que não sei o quê. Mas o que eu percebi em todos eles é que eles, na verdade, fazem isso porque eles gostam de fazer isso. Muito bom. Eles gostam. E aí ela começou a dar o exemplo dela, porque ela fala 8 línguas, e como ela ama a série Friends. Então ela, assim, ela tava assistindo em inglês, aí depois ela foi e começou a assistir em alemão, e aí no início ela, tipo, não entendia nada. Depois teve uma hora que ela percebeu quando ela riu da primeira piada em alemão. E aquilo foi surreal para ela. E assim, o tesão pelo fazer em si, a satisfação, o prazer só de estar ali, é o que permite ela desenvolver a língua. E é a conclusão que ela chegou. Então, assim, se a gente parar para analisar em tudo que a gente faz, quais são as atividades que a gente faz pelo prazer em si? Pela satisfação daquilo. Sim. Sem colocar esse olhar no retorno da visibilidade, do financeiro e tudo mais. Porque o valor da atividade em si é o que permite a gente viver, a gente absorver, a gente continuar, né? E o projeto, qual é o problema dos projetos? Dá o gás de começar. E depois a gente não sustenta, mas aonde que está a satisfação e a vida naquilo ali? Será que é possível continuar se você não der um tesão naquilo também, sabe? Tipo, se você não faz aquilo pelo valor de estar ali. Sim. Sabe? Por se identificar, por aquilo te tocar de verdade, né? E você, quando vê esses projetos de startup, você vê uma motivação inicialmente, assim, de identificação, de uma coisa mais profunda, ou você vê algo mais relacionado à performance, ou assim, eu quero ser um CEO, CEO de banca de jornal, né? Ele quer ter uma posição, você vê mais uma motivação profunda mesmo, né? Na verdade, na maior parte, eu não vejo uma motivação consciente que seja profunda. Eu percebo que tem um grupo que eles são muito curiosos. Então, eles são mais os nerds, né? E eles gostam daquilo, e eles
Enfim, então eles têm um gostinho de brincar ali também, no que eles estão fazendo, na criatividade, no experimentar, no testar, enfim. Claro que quando vira um negócio, isso vira um estresse também, mas alguns começaram um pouco de uma forma assim, natural. E eu vejo um grupo que eles são tratores, eles vão muito focados baseado na ideia da potência, da força, e de uma vaidade também, e que eu acho que isso daí pode estar linkado a muita coisa. Por exemplo, em provar ou em reparar alguma coisa da história de vida mesmo. Porque eles têm um sangue nos olhos, assim, que vai que às vezes ignora todo o resto da vida. Porque tem uma motivação ali no fundo, que é de tentar mostrar alguma coisa ou tentar reparar alguma coisa que é muito intensa. Então, eles até conquistam coisas, né? Mas é um pouco... parece que o custo tem o custo da vida mesmo, assim, quando é movido não pela vontade, pelo gostar, pelo estar conectado com a própria personalidade, mas movido por uma defesa, assim. Aí você me faz pensar que todo mundo coloca prioridades, né? Mesmo que seja inconsciente, onde a pessoa está dedicando atenção é a prioridade dela. E talvez se a pessoa tem uma desconexão com ela mesma, ela passe muito tempo da vida dela colocando como prioridade algo que não só não vai preencher, como talvez traga muito arrependimento no futuro, né? De sentir que colocou em primeiro lugar algo que, no final de contas, não era aquilo, não fez a vida que ela queria, não trouxe o que ela queria, por talvez nunca ter dado a importância de entender a si mesma, de se conectar consigo, né? E isso é muito difícil. Se você conversar com o pessoal, você vai num asilo, conversa com o pessoal, você escuta muito disso. É um buraco bem... É uma consciência bem difícil, né? Assim, chegar nessa conclusão. É bem difícil. Agora, sempre dá tempo de abandonar tudo e viver na floresta. Mas sabe o porquê eu acho que muitos levam muito tempo também para tomar consciência dessa desconexão com a própria vida, com o próprio ser? Porque a gente vai vivendo os anos dessa forma automática. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vivi os meus últimos 5 anos dessa forma automática. Se hoje eu parar para chegar nessa reflexão, se eu aprofundar e chegar na reflexão que eu passei os meus últimos 5 anos vivendo assim, isso é muito hard. Isso é hard. Só que, e aí o que acho, né, assim, o que dá para perceber, porque a maior parte faz, para evitar esse sentimento, então não chega nessa conclusão. Continua empurrando mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, 10, 20, 30, 40, e enfim. Porque é insuportável pensar na ideia de que, eu perdi um tempo. Mas não chegar nessa conclusão é o que te faz perder tempo. Porque a tua vida está acontecendo agora. E aí? Então, enfim, uma vida refletida acaba possibilitando mais, né? Nossa, isso daí traz uma das coisas mais, assim, malucas da psicologia, que é como você pode, assim, conscientemente querer alguma coisa e a sua mente não vai deixar. Não vai. Ela vai te bloquear e vai te fazer o oposto daquilo, e você fica assim, você fica igual um besta, assim, né? Como que a gente é dominado, né? Por mecanismos de defesa, enfim, você vai saber falar, né? Que isso é muito louco, nossa, isso é assustador. Cara, mas você falou uma coisa que é o cerne, nossa, porque o que eu quero conscientemente não é só uma imagem que eu colei, não necessariamente é o meu desejo realmente. Então a gente tem conflitos conscientes e inconscientes que estão brigando o tempo todo. E que daí fica boicotando, travando a coisa toda. Eu acho isso até
Pode falar. Não, por isso que não funciona muito você ir buscar um tratamento, um procedimento de, tipo, chegar numa mentoria, num terapeuta e falar assim, me ajuda a controlar, a fazer um plano e conseguir isso aqui. Mas, espera, você não está conseguindo, não está fazendo por quê? Começa pelo porquê. Sim. Porque a gente pode criar um plano lindo de controle, mas se o teu inconsciente não quer. Tá te colocando em outro lugar, meu querido, mas pode o mundo tentar cooperar. Você aí dentro não vai. Tipo, tem alguma coisa. O que é essa coisa, né? Nossa, isso é preciosíssimo, porque eu acredito, assim, que as pessoas não têm muita noção de que é assim que funciona, né? E às vezes as pessoas ficam loucas de pensar, cara, mas, tipo, eu quero uma coisa, por que eu faço diferente? Sabe? Eu me planejei para aquilo, porque de toda quanto é maneira não consigo. Tá tudo a favor da pessoa e a pessoa não consegue, a pessoa não entende como isso funciona, porque realmente é muito louco, mas é essa dinâmica que você está trazendo, né? E esse é o tipo de conhecimento, esse tipo de informação, todo mundo devia explorar e buscar entender um pouquinho disso, né? Que é o tipo de coisa que a gente só consegue também acessar através de um processo terapêutico mais profundo, que é a terapia mesmo, através de um livro de autoajuda, ou um coach, uma coisa assim, ele vai talvez te trazer para dentro de um processo bem definido. E diferente do que uma terapia com um profissional mesmo vai fazer, que é ajudar você a acessar aquilo de verdade, né? Como é que é esses mecanismos, né? E assim, uma terapia que leva em conta a existência de um inconsciente. Porque que essa foi uma das grandes contribuições do Freud para a humanidade, que é chegar na conclusão de, olha, você não é tão dono assim da sua própria casa como você pensa. Porque muitas vezes você quer uma coisa e ao mesmo tempo você não faz essa coisa que você tanto quer. É porque tem um lado nosso, se todo mundo parar para pensar, que é um lado desconhecido e que escapa sem querer e que faz o oposto do que eu queria. Então, quem nunca já pensou numa experiência passada, num relacionamento que teve, numa escolha profissional, seja o que for, fala, cara, por que eu fiz aquilo? Sim. Eu sabia. Por que eu não fui proposto? Eu sabia já que ia ser assim ou assado. Eu sabia que eu queria diferente. Eu sabia que não sei o quê. Por que eu fiz outra coisa, então? Isso é inconsciente. Sim. Então, quando a gente acredita que nós somos seres apenas racionais e que tudo que a gente faz na vida só está nesse plano superficial do consciente, só na razão, você ignora a maior dimensão que tem dentro de você e que é, no fundo, a que guia a sua vida. Você só ignorou 99% de você. E como que, eu imagino como deve ser difícil para uma pessoa nessa posição ter, assim, empatia com ela mesma, respeitar ela mesma, né? Porque então, deve ser impossível você conseguir se respeitar se você não entende isso, né? Se você não se aprofunda um pouquinho nisso. Você está negando a si mesmo. Você está negando a si mesmo, né? Nessa posição. Nossa, Gui, você tocou nesse ponto do respeito, porque é o que a gente faz na vida, a gente se trai, né? Só que a gente faz isso com muita frequência, de não se respeitar e de se trair com frequência, porque a gente acha que esse inconsciente, ele é o inimigo. Ele é aquele que está me boicotando. É essa parte obscura, desconhecida, que vem para me atrapalhar, para criar o caos na minha vida. Então, por que eu vou querer entender e conhecer esse lado? Eu quero que vá para longe mesmo, eu quero fingir que nem existe. E, na verdade, esse inconsciente, ele não vem para criar o caos, a desordem, no sentido de te boicotar. Ele vem para tentar comunicar alguma coisa para você. E essa comunicação que ele está propondo é para te levar para a vida. Porque ele vê que você está perdendo a vida. Então, ele vem falar, olha para isso. Você não está percebendo? Olha para isso. O que é o sintoma?
que, né, tudo, sempre o sintoma psicológico, mental, que a gente acha que é a pior coisa que tem, e, enfim, não vamos nem tocar nesse assunto, né, delicado, mas, na verdade, o sintoma é um recurso ali de mais alto nível que o inconsciente tem de te chacoalhar e falar, ei, para, eu já comuniquei, eu já te mostrei, você já percebeu, tá na sua cara, sabe, assim, agora tá no físico, tá no corpo, tá na forma mais explícita que poderia existir. Uhum. E aí, quando você tem um sintoma ou algo assim, você percebe que, na verdade, ele tá ali te mostrando algo que tá te levando para um caminho, vamos dizer, um pouco mais destrutivo. Então, o sintoma vem para te acolher para a vida, para te convidar para você fazer uma outra linha, né? Nossa, que maravilhoso ouvir isso. Que construção perfeita, assim, ficou muito didático. E olha só como é legal, você vai falando e eu fico pensando em tantas vezes que eu mesmo já fiz, e a gente vê muito comum isso, né? A pessoa passando por isso, o inconsciente dela lutando, fazendo tudo para mostrar para ela alguma coisa, ela nega isso, e aí tem aquela coisa da a pessoa fala assim: ah, nossa, eu sou muito burra porque eu fiz isso de novo, eu sou muito idiota. Então, assim, a pessoa ela se culpa, ela se condena, sendo que ela está, no fundo, desesperada para tentar chegar a algum ponto, entender alguma coisa, ela ignora esse entendimento, essa possibilidade de entendimento, né? E ainda se culpa e se condena, ou pior ainda, né? O corpo vai falhando, vai colocando droga para dentro do corpo. Hoje em dia, quanta gente está tomando remédio para dormir, remédio para acordar, tem até meme, né? O pessoal pergunta assim: ah, que antidepressivo que você toma? Ah, eu já tomei esse, é muito fraco. A pessoa brinca com isso. E assim, como que o corpo vai falhando, a pessoa vai negando ela mesma, vai se condenando, às vezes vai se drogando, e aonde que isso leva, né? Como que é isso, né? É muito difícil, né? Ou seja, a gente faz todos os esforços. Uhum. Nossa, do nada essa palavra virou estranha. Que engraçado. Por que será? Alguém analisa. Alguém analisa. Será que... Gente, será essa que palavra ficou muito desconhecida. Parece que eu não conhecia. A gente coloca toda a nossa energia em todos os recursos possíveis para lidar com a dor, além de tentar entender ela, né? E assim, talvez a gente pode pensar, até por conta do tema que a gente colocou, e fazer um bom fechamento de inconsciente, em que exemplos que a gente pode pensar nessa tentativa de começar um projeto, a dificuldade de fazer aquilo acontecer e possibilidades do inconsciente que, na verdade, está te comunicando através da procrastinação alguma coisa. Será que a procrastinação ela é uma preguiça? Uhum. Porque a pessoa está sofrendo, ela não está... Ah, não, tô de boa, prefiro ficar na rede. Não! Quem sofre de procrastinação fica perturbado com isso. Tem uma Sim, perturbação. um sofrimento. E você falou uma coisa que sobre essa palavra, eu já ouvi muita gente que acredita que assim, a pessoa é procrastinadora. Acho que a pessoa é aquilo. E não tem entendimento de como aquilo talvez funciona, de que não define a pessoa, né? É uma condição que ela está passando, talvez, aí você vai falar melhor, mas eu entendo assim, de que talvez ela está sendo condicionada, ou está numa circunstância onde ela está se sentindo na obrigação de fazer uma coisa que não tem conexão com ela, que ela não se sente bem fazendo, né? Não quer dizer que ela não é, porque eu mesmo, eu vejo na minha vida, cara, tinha momentos que eu estava assim, uma máquina, e de repente, em uma outra circunstância, estava com muita procrastinação. Agora, eu sei que aquilo não me definia, porque eu sei que eu já era uma máquina, eu já era produtivo, mas eu também era procrastinador. Então, assim, isso talvez venha essa questão que a gente falou, né, de você se respeitar e entender a si mesmo, o que seu corpo está dizendo, o que sua mente está dizendo, não se condenar por qualquer coisa, né? Se permitir sentir tudo e usar das emoções, dos sentimentos para te orientar para um caminho que faça mais sentido, uma vida que faça mais sentido, de mais realização, né?
Aham. Não, totalmente. E também acrescentar nisso um porquê do se questionar de. Não é assim, nossa, eu tô procrastinando, que ódio, de novo isso acontecendo, mas é no sentido assim, ok, eu tô vendo que tá difícil tocar isso pra frente de novo. O que que tá acontecendo? Vamos entender. E aí eu lembrei de duas possibilidades que o Lacan coloca para procrastinação, que eu acho que cabe aqui. E você tá doida para falar que seus olhos até brilharam agora. Eu vou ter que lembrar de cabeça, mas tenho certeza que ele coloca duas possibilidades. A primeira é quando a pessoa ela está colocando muito esforço ali para tentar fazer alguma coisa e se tornar algo que não é o que ela realmente quer. Então, o conflito, a procrastinação, ou seja, nesse caso, a procrastinação é o inconsciente boicotando ela de um plano que ela criou para se tornar algo que não é ela, que Sim. não é o que ela quer. E que ela está se forçando a todo custo. Ela cria planejamento, ela se obriga, não é isso que eu quero. E o inconsciente fala, querido, não, que você. E aí vem o conflito. O conflito psíquico, ele gasta tanta energia, que a pessoa procrastina, falta energia. A energia está no mental, não vai para o real. Sim. Que é uma coisa que você falou também. Uhum. A outra possibilidade de conflito, a segunda possibilidade de conflito, que também gasta uma energia enorme, a pessoa fica muito, muito, muito no mental e por isso ela procrastina, é quando ela está se propondo a fazer uma coisa que ela quer, ou seja, o desejo tá alinhado, é algo que ela quer. Só que, se aquilo virar realidade, vai implicar algum luto para ela. Ela vai sair de alguma posição, de algum lugar, e que ela está com receio da perda que isso vai envolver. De quem ela é para a família dela, do que pode acontecer se ela ter retorno financeiro, a cobrança que ela acha que ela tem, do que ela vai ter que dar conta, o sentimento de dívida que ela tem, uma dívida emocional mesmo, que ela tem com a família, com os pais, e que ela se mantém nessa procrastinação, porque se aquilo de fato acontecer e virar real, vai ter alguma conta aí que para ela tá dolorosa, sabe? Sim. Sim. Faz todo sentido. E como que a falta desse entendimento é uma loucura, né? A pessoa não entender isso, né? Porque é muito doido você pensar assim, eu quero muito alcançar uma coisa, mas você não consegue alcançar porque às vezes você está em uma situação de sofrimento, mas no fundo você não quer perder algo relacionado a isso, né? Você não quer perder certa posição. E se você não entende nada, até falando é estranho, né? Eu tô me ouvindo falando, eu tô achando totalmente estranho isso. Então, assim, você chegar e entender isso, bom, é o primeiro passo para conseguir respirar, entender mais ou menos para onde ir. E aí entra também o que a gente começou falando, que é dar o primeiro passo, porque você pode até entender, mas depois você tem que fazer, né? E aí tem partes de você que você tem que sacrificar, tem coisas que você faz, não, isso daqui é importante eu realmente, né, agir diante disso, ir lá e agir de fato. Dá o primeiro passo. Sabe algo que eu acho que pode dar um insight também? Isso tudo parece que está muito amarrado em como a gente acredita que a gente é amado, ou qual é o valor que a gente acredita que tem dentro da história da nossa família. Então, por exemplo, uma pessoa muito inteligente, eu já vi isso acontecer. Se você pega uma pessoa muito inteligente, que tem toda a capacidade para criar um projeto e colocar para frente, se isso acontecer, e ela ficar autônoma, isso é só um exemplo, um caso, e ela ficar autônoma e ficar bem, ela não vai conseguir mais, ela não vai ter um motivo para se recorrer, para se sentir amada através de uma ajuda e de um socorro.
E então, de certa forma, então tem alguns laços assim, sabe? De como a gente formula a nossa identidade, o valor que a gente acredita que tem, e que dependendo da decisão que você toma na vida, aquilo vai te fazer mudar aquele lado. Só que eu não tô falando isso tudo no sentido assim de tipo, olha, tá vendo? Você tá errado, você está se travando por dependência, se culpe, se cobre. Não. Eu não sei como isso acontece comigo, nem você, porque é uma coisa inconsciente. Então, quando a gente percebe alguma coisinha assim, não é uma coisa do controle que eu tomei uma decisão. É uma coisa assim, tipo, tudo bem. O que tá implicando? O que tá implicando? O que tá acontecendo? Eu tô com medo do quê e tal. E normalmente é um caminho profundo mesmo, que envolve um cuidado, uma terapia, você reformular a ideia de amor também, né? Enfim, de utilidade, de produtividade, mas Muito louco. Eu lembro de, não sei se era um experimento, mas eu vi algo do tipo assim de uma criança que conseguia fazer alguma coisa sozinha, mas aí para receber a ajuda do pai ou da mãe, ela fingia que ela não conseguia, né? Então às vezes ela queria alguma coisa, ela conseguia fazer, mas ela não fazia porque ela sentia mais a necessidade de receber atenção ou ajuda, é algo nesse sentido, assim. Exatamente. Mas assim, aí você pode falar assim, nossa, mas essa criança, então, ela é mimada? Não, é porque ela não recebe atenção quando ela tá sendo essa pessoinha que tá indo bem, que tá desenvolvendo, por conta do Entendi. contexto. Nós somos guiados por onde a gente vai receber esse afeto, esse amparo. E muitos não recebem, às vezes, quando tá indo bem. Ou, por exemplo, é que a gente não toca no nome da Sagrada Família porque a gente acredita no nosso imaginário na Sagrada Família. Mas família é um grupo de seres humanos com todas as complexidades possíveis. A inveja é um sentimento básico que existe dentro da família. Sim. Se uma pessoa dentro da família percebe um olharzinho que seja invejoso da mãe em relação às conquistas dela, é suficiente Sim. para ela tentar poupar de ter que viver com esse olhar, Sim. por exemplo. Então, sempre entra no pessoal no fim das contas, né? É. E é engraçado que, assim, muita gente às vezes nega essa questão ou acha que é desnecessário refletir ou conversar sobre a infância, desenvolvimento, a família, e fala assim, não, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar só sobre trabalho, como é que eu faço para vender mais, como é que eu faço para... Mas, assim, aí é que está essa questão, igual você disse, né, às vezes a pessoa chega falando que ela precisa, mas ela conscientemente, não, às vezes ela nem sabe o que ela precisa de verdade, né? Às vezes o inconsciente está falando e ela não está ouvindo. E é difícil você chegar num resultado concreto sem entender a necessidade de verdade, né? Sem entender o que está por trás daquilo. É muito difícil. Nossa, total. Um caso, algo que a gente vê muito do perfeccionista, que é bem famoso a gente falar de perfeccionismo também. Na verdade, uma coisa que dá para pensar dentro do perfeccionismo pode ser uma pessoa que internalizou ali na vida dela uma figura do pai, da mãe, tão forte e poderosa ali, que dizia para ele que o que não estava bom o suficiente, que ele podia se esforçar mais, que ele ainda estava distante enfim, pode ser nota da escola, a experiência que for. Mas esse perfeccionismo é quando existe internalizado naquele superego uma imagem ainda muito forte, muito poderosa e ainda muito inalcançável. Então, a pessoa nunca chega lá. E mesmo quando ela chega, ela não sente que ela chega. Ela não desfruta disso, porque ela não sente que ela chega. E aí, uma das coisas que entra na terapia como uma das tarefas psíquicas para a gente fazer na vida é destronar pai e mãe, que é uma das coisas mais difíceis de fazer.
Porque não é prático, não é simples, não é um botão, mas por quê? Porque essas figuras muito grandes, essa diferença, quando a gente olha para a vida nessa diferença de inferior e superior, pequeno e grande, essa hierarquia que a gente tem numa construção mental, é o que normalmente boicota muito a gente também. Então, quando você vai na terapia, você destrona, você tira do trono, bota todo mundo na mesma linha, que é para você não ficar sendo atordoado com isso, assim, né? Tipo, o perfeccionismo, ele tem um pouco disso, por exemplo. Nossa, um dia a gente tem que falar só sobre isso, porque dá uma conversa, hein? Dá muita conversa, né, cara? A gente pode encerrar e aí a gente vai dividindo por capítulos, porque é muita coisa.